Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor. Seja bem-vindo ao canal Personagens da Bíblia. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vamos falar sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu foi um chefe dos publicanos em Jericó, que se tornou seguidor de Jesus. A história de Zaqueu na Bíblia está registrada em Lucas 19, de 1 a 10, e destaca seu arrependimento genuíno. Além disso, esse relato bíblico mostra como o Senhor Jesus se misturava com as pessoas desprezadas pela sociedade religiosa da época. Nada se sabe sobre quem foi Zaqueu, além do que é dito sobre ele no Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos dizem que seu nome parece ser uma forma contraída de Zacarias, que significa algo como aquele de quem Yahvé se lembra. Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais passavam naquela região, que também contava com um palácio herodiano. Aliás, Herodes o Grande e seu filho Arquelau realizaram obras significativas naquela região. Segundo Flávio Joséfo, Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. O unguento derivado do bálsamo de Jericó era muito desejado na época. Tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina, e Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Como foi dito, a Bíblia diz que ele era um chefe dos publicanos, ele era um subcontratante de outros coletores de impostos. Portanto, Zaqueu tinha sob sua supervisão alguns coletores responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano. Isso significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa proeminente em sua região. Por isso, o texto bíblico completa a informação dizendo que ele era um homem rico. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de se encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por sua cidade, ele procurou vê-lo a qualquer custo. Mas o problema é que Zaqueu era de baixa estatura e, por causa da multidão, ele não conseguia ver o mestre. Então, sem se importar com a sua posição social, ele subiu em uma figueira, um sicômoro, para ver Jesus passar. Quando Jesus se aproximou de onde Zaqueu estava, logo lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente. É interessante notar que, apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato de a iniciativa do contato entre eles ter partido do próprio Senhor e não dele. Isso significa que Zaqueu desejava vê-lo, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles ficaram indignados porque Jesus havia dito que visitaria a casa de Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões e traidores. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando nos homens mais detestados daquela cidade. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento genuíno. Esse arrependimento não ficou apenas na teoria ou se limitou a palavras vazias. Ele revelou esse arrependimento na prática ao declarar estar doando, naquela mesma hora, metade das suas possessões
aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através de boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente sua oferta de ação de graças. Mas Zaqueu não parou nesse ponto. Ele se comprometeu a devolver quadruplicada qualquer quantia que tivesse defraudado de alguém. Normalmente, a lei mosaica exigia que numa restituição fosse acrescentado 1/5 do valor a ser restituído como um tipo de juros. Isso está escrito em Levíticos 6, de 1 a 5, e Números, capítulo 5, versículo 7. Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais do que isso. Ele não ofereceu 1/5 de acréscimo em sua restituição, mas 4 vezes mais. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Jesus não disse que um mero conforto, uma alegria superficial ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Ele foi claro ao dizer que a salvação, não menos que isto, havia entrado em sua casa. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que poderiam receber. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era um filho de Abraão. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano Zaqueu era um descendente físico do grande patriarca Abraão. Mas ao dizer que ele também era um filho de Abraão, Jesus estava se referindo no sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus à verdadeira descendência de Abraão. Em Jericó, há uma grande torre quadrangular que tradicionalmente é chamada de Casa de Zaqueu. De acordo com Clemente de Alexandria, em seu livro chamado Estromata, Zaqueu foi apelidado de Matias pelos apóstolos e tomou o lugar de Judas Iscariotes após a ascensão de Jesus. As constituições apostólicas posteriores identificam Zaqueu, o publicano, como o primeiro bispo de Cesareia Marítima. Jericó completou 10.000 anos, segundo a tradição judaico-cristã. O aniversário foi assinalado como uma série de atividades, das quais fez parte a inauguração de um museu, cujo centro é um velho plátano com um tronco de 2 metros de diâmetro. Mas não se trata de um plátano qualquer, é a conhecida Árvore de Zaqueu. Foi esta árvore que a Rússia escolheu para ser o centro do complexo museológico que construiu lá na cidade de Jericó. Zaqueu significa para nós um homem que verdadeiramente teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Um encontro que transformou a sua vida completamente. Que Deus te abençoe e até a próxima.